Beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. O senhor Biscuit aqui deitado aqui, como ele fica sempre. Se vocês podem anotar aí alguma coisa diferente aí, seu chapéu, professor, que está diferente, não. Mas é minha voz que está um pouco diferente por causa que eu estou querendo gripar. Mas tudo bem, tirando essa parte da gripe, o intuito nosso aqui do nosso projeto do CHC é levar esse conhecimento para você. Por quê? O nosso curso de História ele é completo, exatamente isso, para concursos vestibulares e também para militar, para ajudar todo mundo aí na sua prova, beleza? O e-mail, historiacomp1@outlook.com, Facebook, isto sai, o celular para mensagem 3291650267. Pessoal, aqui no Facebook eu sumi aí por causa que esse troço aqui da câmera aqui tá toda hora aqui, não tá, tem hora que ele some, mas tudo bem, não fala que não é falha técnica, é só um infortúnio aqui da nossa câmera, que está dando algumas piriquipaque aqui, beleza? Mas se eu sumir, depois eu volto de novo, porque eu aperto aqui, clico e volto de novo, beleza? O nosso Facebook, como eu estava falando para vocês aqui, o nosso Facebook, lá você encontra essas aulas que eu posto no YouTube, aulas do YouTube, exercícios e entre outras coisas, beleza? Se você está assistindo essa aula e não me adicionou aí no Facebook, por favor, peço que adicione no Facebook, porque lá nós postamos vários exercícios lá, tanto eu na parte aí de história, né? Quanto o professor Igor na parte de meio ambiente, ajudando aí um cara aí na parte de geografia, beleza? Por quê? Seu nome é qual, professor? Até hoje eu não sei. Tá aqui, ó, professor Aldo, beleza? Vamos lá, então. Continuando falando sobre o quê? Nós estamos falando sobre quem? História do Brasil, que sumiu de novo a imagem. Nós estamos falando sobre o quê? História do Brasil 88, exatamente isso. E vamos falar o quê? Estado Novo, parte 2, fim, beleza? Nós estamos falando sobre o Estado Novo, que começa lá em 37 e vai até 45, né? Nessa tão falada que falam de Era Vargas, beleza, pessoal? O fim do Estado Novo, que nós vamos abordar, a formação dos partidos políticos, o queremismo e o populismo. Tranquilo, pessoal? O pessoal vai sumir de novo, mas é só para eu tentar arrumar esse troço aqui, para não falar besteira, né, que eu já ia falando. Vamos ver agora se esse troço vai parar de ficar piscando aí, subindo minha imagem. Beleza? Então vamos lá. Continuação aqui. Fim do Estado Novo. Características. O que nós temos que entender, pessoal? As características do Estado Novo é ser um Estado autoritário. Por quê? Como eu já falei para vocês, o Estado Novo, quando você pensa em ditadura militar, pessoal, em ditadura, você logo remonta e pensa logo na ditadura militar, a que foi instaurada lá em 64, que nós vamos abordar aqui com vocês aqui no CHC. Mas, governos autoritários, ditatoriais, com grande centralização de poder, nós vamos observar também o quê? Uma nova ditadura sendo formada no chamado Estado Novo. Beleza, pessoal? Então, qual que é as características desse Estado Novo? São características autoritárias, de um governo forte, tranquilo? E com muita tendência fascista, tá? Não quero dizer que Getúlio Vargas era fascista, mas ele tinha algumas ideias e se pendia um bocado pro lado fascista. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Então, mas o que vai levar esse fim do Estado Novo? Esse fim do Estado Novo, pessoal, vai se levar por causa de quê? Não por relações internas, mas sim por relações externas do que internas. O que eu quero falar com vocês disso? Pessoal, o governo de Getúlio Vargas, constando alguns movimentos que aconteceram, que foram reprimidos dentro do Estado Novo, não vamos entrar aqui em discussões, mas foi um governo estável internamente, por causa dessa política repressora. Mas o que vai levar esse fim do Estado Novo serão relações internacionais, principalmente o quê? O Brasil na Segunda Guerra Mundial. Quando o Brasil declara guerra aos países do eixo, ou seja, a Alemanha, a Itália, que são caráteres autoritários, são ditaduras, são relacionadas a ideias fascistas, nazistas, o que você vai observar o quê? Que o governo do Estado Novo, o governo do Estado Novo de Getúlio Vargas, entra em contradições. Ou seja, ele está lutando ao lado de democracias, como no caso dos Estados Unidos, contra ditaduras.
Ou seja, é uma ditadura que entrou ao lado das democracias dos Estados Unidos, Inglaterra e entre outros. Mas o que nós temos que observar aqui? Essa contradição do Estado Novo. Ou seja, uma característica autoritária, uma ditadura, com ideias muito ligadas ao fascismo, entre outras coisas mais. Mas o que nós observamos aqui? Essa contradição. O Brasil, nesse caso, ele teria que aliar quem? A Alemanha. Mas ele faz o quê? Alia-se aos Estados Unidos. Então, o que nós vamos observar? A oposição, com esse alinhamento do Brasil com os países democráticos, vamos dizer assim, vai dar uma desculpa para essa oposição, que já vinha tentando fazer uma oposição mais cerrada contra Getúlio Vargas, mas só que a política repressora do Estado Novo impedia muito essas repressões, né, essas indignações. O que vai observar? Vai se observar nesse momento que o Estado Novo vai ver as suas bases políticas e seu apoio, entre outras coisas muito mais, ameaçadas por causa dessa contradição da entrada de Getúlio Vargas com o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Beleza, pessoal? Continuando, esse trabalho vai se dar através, em 1943, com o chamado Manifesto dos Mineiros. Pessoal, o Manifesto dos Mineiros, ele não vai repercutir aquela ideia central para a deposição de Getúlio Vargas, mas sim vai ser um intuito, um movimento contra essa contradição do governo varguista, do Estado Novo, contra esse alinhamento contra as ideias liberais democráticas. Ou seja, vai dizer o quê? Getúlio Vargas, o Estado Novo, tem que tomar uma posição. De que lado? O que vocês são de verdade? O que vocês são? Então você vai observar dentro desse Manifesto do Mineiro figuras importantes dentro de mineiros, tranquilo, pessoal? Que vão, principalmente, a ideia de instalar uma democracia. Ou seja, tentar pôr de um lado o que Getúlio Vargas quer. O Estado Novo é o quê? Uma definição de que ele é, uma ditadura ou uma democracia. Então, ele vai lutar contra essas ditaduras, consequentemente, vai levar essa contradição de ideologia. Beleza, pessoal? Outro grupo também que nós vamos observar em participações pela ideia de redemocratização será o quê? A União Nacional de Estudantes, ou seja, a UNE, em São Paulo, muito ligado à Faculdade de Direito. Ou seja, os lenços na boca, eles vão sair de braços dados nas ruas, com lenços na boca, emitindo o quê? Transferindo o quê? A ideia de quê? De uma ideia de repressão, uma repressão onde ninguém pode falar a mais do que elogios ao Estado Novo. Tranquilo, pessoal? Outro movimento também é o primeiro congresso de escritores também, que vai minar. Então, nós estamos observando aqui, são movimentos que estão ocorrendo no fim do Estado Novo, né? A partir aí de 1943, são movimentos mais fortes, porque existiam movimentos antes, sim, mas só que esses movimentos eram mais reprimidos durante o governo forte e o governo auge do Estado Novo. Então, esses movimentos vão pleitear o quê? Vão pleitear o quê? A ideia de um Estado Novo, de Getúlio Vargas, fazer uma nova redemocratização. Ou seja, mudar o Brasil de uma ditadura para uma democracia, um governo mais liberal. Tranquilo? O governo, claro, que vai enfrentar esses movimentos. Você observa que a justificativa, né, de Getúlio Vargas ainda continuar com o Estado Novo é o quê? A guerra ainda está continuando. Quando chegar o fim da guerra, aí nós teremos mudanças. Só que, antes de chegar ao fim da guerra, pessoal, você observa que Getúlio Vargas vai começar a fazer mudanças dentro da característica do Estado Novo. Ou seja, aquele Estado Novo autoritário, aquele Estado Novo que leva muita ideia da repressão, essa censura vai começar a diminuir. E você observa como isso? Através da imprensa. A imprensa agora, que era muito fiscalizada por causa do DIP, onde tinha censores,
vai conseguir agora burlar essa censura. Por quê? Essa censura, no fim do Estado Novo, vai começar o quê? A abrandar, vai começar a diminuir. Então você observa através do Correio da Manhã, com as declarações de José Américo contra Getúlio Vargas. Beleza, pessoal? E outra coisa que nós vamos observar também, o ato adicional, ou seja, é um ato que vai se entrar dentro, vai ser anexado dentro da Constituição de 37, onde ele vai declarar novas eleições, tanto para presidente, quanto para presidente de governadores de estados, assembleias legislativas, assembleias, câmaras municipais. Então vai adequar uma nova eleição, programar novas eleições. Tranquilo, pessoal? E também o quê? A formação de partidos. Antes esses partidos foram excluídos e agora o quê? Você tem a formação de novos partidos. Ele vai começar a dar o quê? A anistia a presos políticos. Esses presos políticos vão começar a voltar para o Brasil. Essa oposição volta para o Brasil e, consequentemente, arriçando mais ainda a oposição a Getúlio Vargas. Por quê? Como nós já observamos, essa contradição do governo varguista, do Estado Novo, contra entrar na guerra contra governos autoritários, vai levar o quê? Uma manifestação por qual lado o Estado Novo está julgando. Tranquilo, pessoal? Então nós observamos que, no fim do Estado Novo, você começa a ver o quê? O autoritarismo do Estado Novo sendo abrangido, sendo diminuído. Tranquilo, pessoal? Não iria se candidatar. Ou seja, formação dos partidos. Calma, nós vamos ver. Tem um slide, um conteúdo aí específico para isso, beleza? Não iria candidatar. No primeiro momento, pessoal, Getúlio Vargas não ia candidatar à presidência do Brasil. E como não fez, nesse momento, nas eleições de 45, que estavam programadas. Mas vai surgir um movimento no Brasil chamado de quê? Queremismo. O que é o queremismo? Calma, nós vamos falar, pessoal. Eu já falei para vocês aqui, tá aqui, ó, conteúdo que vai ser ministrado, fim do Estado Novo. Aí depois vamos ter a formação dos partidos políticos, queremismo e populismo, beleza? Aqui é só para você ter uma ideia. Para você começar a formar dentro da sua cabeça o que foi o fim do Estado Novo, beleza? Então, esse queremismo vai entrar em fervor no Brasil. Ou seja, é um apoio a Getúlio Vargas. Falando aqui, que vamos falar, como eu já falei para vocês mais na frente. Realiza uma manobra. Pessoal, o fim do Estado Novo vai estar muito ligado também a uma manobra que Getúlio Vargas vai fazer. João Alberto, que era o chefe da polícia do Distrito Federal, ele sai. Getúlio Vargas demite João Alberto. Por quê? João Alberto começa a combater esses movimentos em prol de Getúlio Vargas, principalmente o queremismo. E nesse caso, Getúlio Vargas tira João Alberto do chefe da Polícia do Distrito Federal e põe um novo cara, Benjamin Vargas, ou seja, irmão de Getúlio Vargas. Nesse momento, pessoal, quando Getúlio Vargas põe seu irmão como chefe da Polícia do Distrito Federal, essa ideia vai repercutir dentro da classe dos opositores e também dentro das classes dos militares que estavam insatisfeitas. Vão levar o quê? Getúlio Vargas quer permanecer no poder de qualquer jeito. Ele quer dar um novo golpe, como se fez em 37. Ou seja, Góes Monteiro, que é nesse caso ministro da guerra, via-se o quê? Um novo golpe. Então, desconfianças políticas, como eu já falei para vocês, esses movimentos pró-Getúlio Vargas, porque Getúlio Vargas começa a perder poder, começa a perder os seus sustentáculos que estavam ali sustentando Getúlio Vargas no poder, principalmente os militares, veio o quê? Que nesse caso Getúlio Vargas quer dar um novo golpe e continuar no poder. Góes Monteiro pede para a renúncia, que Getúlio Vargas renuncia essa indicação para o chefe da polícia de seu irmão, Benjamin Vargas, e Getúlio Vargas não volta atrás. E o que acontece? Góes Monteiro vê nesse caso um problema, e ele é forçado, ele força Getúlio Vargas a renunciar do poder. Tranquilo, pessoal? O que nós temos que entender aqui primeiramente? Primeiramente, pessoal, essas desconfianças políticas. A ideia de você
caminhar para uma redemocratização, ou sair dessa ditadura, desse Estado novo autoritário e passar por eleições mais liberais, um Estado mais liberal, democrático, esse pessoal, esses políticos da oposição, viam que se essa transferência se desse por meio de Getúlio Vargas, era uma forma de que Getúlio Vargas fazer novas manobras e continuar no poder. Então, essa transição, ela se deu por quê? Por ordem de militares. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Para a tal da redemocratização. Beleza? Pulando aí para a formação dos partidos políticos. Como eu já falei para vocês, no fim do Estado Novo, Getúlio Vargas, cheio de opositores e não tendo grandes apoios, ele começa a amenizar esse Estado autoritário do Estado Novo. Ou seja, da livre formação de partidos políticos. Você tem a criação da UDN, a União Democrática Nacional. O negócio travou aí, mas vamos continuar falando. Essa formação desses novos partidos. Nesse caso, pessoal, vai se destacar 3 partidos. A UDN, o PSD e o PTB. Isso nós vamos observar aqui. A União Democrática Nacional, a chamada UDN. Quando lá na frente nós vamos ter um cara de importância aí para a levada aí nessa ideia do suicídio de Vargas, o Carlos Lacerda. Mas vamos lá. A UDN, o que ela é? É uma oposição a Getúlio Vargas. Ela é de extrema direita, ou seja, ela é antivarguista. Beleza, pessoal? São pessoas influentes. Pessoas tanto influentes na parte militar como na parte política, mas é uma organização muito ligada mais à ideia conservadoras, aquelas ideias dos estados, as políticas dos estados. Então, é uma união mais o que? A direita, a oposição a Getúlio Vargas. E nesse caso, manda para a candidatura à presidência o brigadeiro Eduardo Gomes. Tranquilo, pessoal? O Partido Social Democrático, PSD. O que nós observamos nesse partido? Continuismo do Estado Novo. O que eu quero dizer com isso? Getúlio Vargas vai ajudar muito na formação desse partido. Por quê? As pessoas que participavam desse partido, PSD, eram pessoas que eram ligadas na máquina burocrática política do Estado Novo. Ou seja, eram interventores, pessoas que eram ligadas a cargos administrativos da administração direta do Estado Novo. Ou seja, pessoas chegadas ali da administração de Getúlio Vargas. Tranquilo? Também chamado de políticos e burocratas, né? Nesse caso aí, pessoas ligadas que apoiaram o Estado Novo. Industriais e fazendeiros que durante o Estado Novo enriqueceram, tiveram benefícios, então também participavam desse PSD. E nesse caso, manda quem é a candidatura? O Eurico Gaspar Dutra. Beleza, pessoal? Ok. O Partido Trabalhista Brasileiro. Então nós observamos aqui o PSD, ligado também a Vargas, mas principalmente o que? Esse pessoal que participou dessa administração do Estado Novo. Beleza? A UDN, a oposição. O Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, ligado também a Getúlio Vargas, mas principalmente a trabalhadores urbanos. Ou seja, quem fazia parte desse PTB eram os trabalhadores, onde esses trabalhadores estavam satisfeitos por Getúlio Vargas, porque ele deu as leis trabalhistas. E também sindicalistas, nesse caso também. Beleza? Getúlio Vargas vai muito se apoiar nesse PTB, no povo, né, pessoal? E o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, ele volta da ilegalidade. Mas o que nós observamos aqui, pessoal? Uma contradição. A ideia em si era o PCB ir contra as ideias de Getúlio Vargas e tudo mais. Mas só que há uma contradição. Eles viam anticonservadores. Ou seja, eles vão apoiar em muito movimentos que levavam à permanência de Getúlio Vargas no poder. Por quê? Essa ideia, pessoal, partiu de Moscou. Por quê? A ideia aqui nesse caso é que todos os partidos comunistas do mundo se aliassem a governos
Nesse caso, não importa se sejam ditaduras ou sejam democracias, mas aqueles governos que fossem o quê? Anticonservadores, antifascistas. E nesse caso, Getúlio Vargas, o governo, pessoas que vão apoiar Getúlio Vargas a continuar no poder, vão ser aliados também ao PCB. Tranquilo, pessoal? E entre outros partidos que vão surgir nesse momento, como o Partido Social Progressista, o outro partido também, o Partido Trabalhista Nacional, o Partido da Orientação Trabalhista, são partidos menores também que vão ser criados dentro, no fim aí do Estado Novo. Mas os principais, a UDN, com a candidatura aí de o brigadeiro Eduardo Gomes, o PSD com o Eurico Gaspar Dutra e o PTB não lança um cara ainda para a candidatura. Vargas vence. O que eu quero dizer dessa vitória de Vargas aí, entre aspas? Na verdade, quem ganha as eleições de 45, pessoal, é Dutra. Pessoal, é muito interessante. Dutra, pessoal, não era uma pessoa tão carismática, tão importante, assim, vamos dizer assim, tão vista bem como Getúlio Vargas. E o brigadeiro Eduardo Gomes, ele estava muito na frente das eleições, nas enquetes das eleições daquele momento. Só que alguns descuidos e boatos que vão surgir sobre o brigadeiro, de chamar os trabalhadores de massa, de marmiteiros, porque esses marmiteiros eles levavam as marmitas para o trabalho, não precisava desse pessoal para ser eleito. Então, esses boatos vão repercutir muito. E Getúlio Vargas dizia que não ia participar dessas eleições. Quando Getúlio Vargas ele é deposto, né, ele é forçado a renunciar do governo, Getúlio Vargas, pessoal, ele não é exilado do Brasil. Ele volta para a sua cidade natal, São Borja, tranquilo, pessoal? E lá ele fica, assim, na inatividade. Não fica nem de um lado nem do outro. Mas quando ele vê que o Eduardo Gomes tem condição para ganhar, ele começa a apoiar o Dutra. E nesse caso, ele leva junto a quem? Os trabalhadores. Leva junto também quem? Os sindicalistas. O PTB. Tranquilo, pessoal? E o Dutra vence. Por mais de, se não me engano, 50%, 55% dos votos. E, pessoal, Getúlio Vargas é eleito nesse ano também como senador. Tranquilo, pessoal? Continuando. O queremismo, Movimento Popular de 1945. Esse movimento é um movimento, como vocês podem observar, popular. Permanência de Vargas no poder. Ou seja, a ideia do queremismo, pessoal, é a ideia de que Getúlio Vargas continuasse no poder. Foi visto negativamente. Novo golpe. Como eu já falei para vocês, esse movimento, visto pelas partes políticas, né, pela essa visão política, essa visão aí dos opositores, é uma ideia de que Getúlio Vargas quer continuar no poder de qualquer maneira. Esse movimento querenista vai ser reprimido, como eu já falei para vocês, que vai levar a essa desavença entre José Alberto e o Benjamin Vargas, como eu já falei. Mas esse movimento é o quê? A permanência de Getúlio Vargas, ou seja, queremos Vargas. Ok, pessoal? Mas foi visto aí como a tentativa de um novo golpe de Getúlio Vargas. Ok? E o populismo? Uma articulação do governo sobre a massa de manobra. Não se pede para um lado, ou seja, dialogar, interesse do povo em geral. O que eu quero dizer com isso? O populismo, pessoal, é uma articulação que não é movimentada pelas classes populares, mas sim por quê? Pelo governo. Ou seja, o governo articula essa população, esse povo, formando o quê? De uma massa de manobra, chamando para dialogar tanto as classes burguesas, né, os pessoal donos dos meios de produção, como também os trabalhadores. Ou seja, uma ideia de quê? De não pender para um lado ou para o outro. É muito comum, pessoal, quando você diz assim, Getúlio Vargas, pai dos pobres, mas também mãe dos ricos. Ou seja, Getúlio Vargas, pessoal, ele não poderia pender só para um lado, porque então o seu governo sofreria mais oposição ainda. Então ele dá concessões de um lado, como concessões do outro. Então, um líder populista é um chefe o quê? É um chefe carismático que surge no momento em que a população não tem para onde sair. Ou seja, é aquele cara que vai encaminhar todo aquele povo para o seu bem, melhor prazer.
Tranquilo? Então chegamos aí mais um fim de nossa aula, na nossa gripe aí e tudo mais. Fim do Estado Novo. Beleza, pessoal? Na nossa próxima aula falaremos mais alguma coisa sobre o quê? Sobre a história do Brasil. Valeu, pessoal. Um abraço.